Olá. Bem, pessoal, então, boa noite a todos. Eu indiquei para vocês ali alguns exercícios do livro do Adilson Gonçalves, né, Introdução à Álgebra. Então, no exercício 2, está escrito lá, está solicitado demonstrar que a intersecção do conjunto A com o conjunto B em união C é igual à união de A inter B com A inter C. Então, lembrando, né, os símbolos de intersecção união utilizados, né, comumente aparecem aqui, e nessa demonstração, né, a gente vai supor que os conjuntos A, B e C são conjuntos diferentes do conjunto vazio. Né? Esse é um caso, digamos assim, sem muito interesse, né? Quando os conjuntos são conjuntos vazios, não tem muito o que fazer. Né? Então, assim, pessoal, o que eu fiz? Eu peguei uma folha de caderno, certo? Escrevia o desenvolvimento e depois eu tirei uma foto, né? Eu produzi uma foto daquele documento, né, que eu tenho no caderno e postei aqui a foto. Né? Então, se tiver algum símbolo, uma letra, de repente, que não esteja bem escrita, vocês fiquem à vontade para perguntar, não tem nenhum problema. Né? A ideia é que essa parte escrita, então, esteja pronta para que a gente possa dar atenção aos conceitos envolvidos, né, na técnica de demonstração. Tá? Lembrando que na demonstração, né, de uma igualdade, eu tenho que, para mostrar que dois conjuntos são iguais, né, para mostrar que um conjunto A é igual a um conjunto B, eu tenho que mostrar que o A está contido em B e que o B está contido em A. Né? Então, eu quero mostrar que o conjunto resultante de A intersecção com B união C é igual à união da intersecção de A com B e a intersecção de A com C. Né? Do lado esquerdo daquela igualdade, nós temos uma intersecção entre A e o conjunto B união C. Do lado direito daquela igualdade ali, que está destacado na tela, nós temos uma união de dois conjuntos. O primeiro conjunto é a intersecção de A com B, e o segundo conjunto é a intersecção do conjunto A com o conjunto C. Então, desculpa. Só. Vou ver se eu consigo controlar aqui para não avançar muito aqui. Vamos ver se eu consigo. Então a gente começa supondo que exista um X, e os conjuntos são diferentes do vazio, então existe um X pertencente à intersecção de A com B união C. Tá? Então é o que eu faço aqui. Ó. Vamos supor que X é um elemento pertencente ao conjunto A intersecção com B união C. Né? Então, por definição,
esse conjunto que pertence à intersecção, ele pertence ao conjunto A e pertence ao conjunto B união C, né? Porque a intersecção é o conjunto de elementos que pertencem aos dois conjuntos, ao primeiro e ao segundo símbolo que aparece após a intersecção. Então, esse X que pertence à intersecção de A inter B união com C, ele pertence ao conjunto A e pertence à união de B com C. Portanto, se eu desmembrar ali, né, a propriedade da união, eu posso afirmar que o X pertence ao conjunto A e abro um parênteses dizendo que X pertence a B ou X pertence a C, né? Aqui, nesta, né, essa propriedade, né, quando eu digo que o X pertence a B união C, né, essa propriedade aqui, ela corresponde a dizer que o X pertence a B ou X pertence a C, né? Essa é a definição de união de dois conjuntos. Portanto, eu posso afirmar que, uma vez que o X pertence a A e, abre parênteses, pertence a B ou pertence a C, eu uso aqui a propriedade como se fosse a propriedade da distributividade. Ó. Vejam, é uma questão de lógica. O X é um elemento do conjunto A e o elemento da união B com C. Então, ele pertence a A e pertence a B, ou pertence a A e pertence a C. Certo? Porque, veja bem, a gente tem que imaginar ali a situação mentalmente. Eu sei que o X pertence ao conjunto A e, ao mesmo tempo, ele pertence a B ou C. Então, das duas, uma, ou ele pertence a ambos A e B, ou ele pertence a ambos A e C. Portanto, ele pertence à intersecção, né, essa primeira propriedade aqui, está dizendo que o X pertence à intersecção de A com B. Ou o X pertence à intersecção de A com C. Como ele pertence a uma ou a outra, ele pertence à união do conjunto representado pela intersecção de A e B e A inter C. Certo? Porque o ou, né, aqui significa que ele pertence à união dos dois conjuntos. Tá? Então, aqui nesta figura, tá, eu procurei fazer uma representação, né, através de alguns diagramas para mostrar, digamos assim, o desenvolvimento dessa demonstração. Né? Então, nessa primeira figura aqui, ó, vocês têm sombreado aqui, né, eu fiz três conjuntos, A, B e C, né, são conjuntos arbitrários, que eventualmente têm intersecções. Né? Então, o que eu fiz primeiro aqui? Eu destaquei, eu sombrei assim com lápis, né, a união do conjunto B com o conjunto C. Tá? Vocês têm ali, ó, sombreado o conjunto B e o conjunto C. Né? Então, como uma parte desses conjuntos se superpõe ao conjunto A, tem uma partezinha ali que é comum aos dois. Por exemplo, essa parte aqui, ó, onde está a bolinha, agora é uma intersecção de A com B. Né? Essa parte aqui, ó, onde está a bolinha, é a intersecção do A com o C. E essa aqui é a intersecção de B com C, e essa aqui é a intersecção dos três conjuntos. Né? E se eu fizer, ó, então eu tenho B união com C. Se eu fizer agora a intersecção do conjunto A com a união B com C, olha o que vai acontecer aqui. Ó. Consigo botar os dois aqui. Ó. A parte superior aqui da tela, né, a gente está vendo que o conjunto A ele tem uma parte que é comum à união de B com C. Tá? Que foi exatamente essa parte que eu destaquei aqui, ó, com a caneta vermelha. Né? Então eu coloquei a setinha ali, ó. Essa parte que está destacada com a caneta vermelha representa a intersecção do conjunto A com o conjunto B união C.
certo? Que é o lado esquerdo, né, desta igualdade que aparece aqui. Né? E na figura 3 abaixo, eu vou destacar o lado direito da igualdade. Ó. Então, o que nós temos? Ó? A intersecção de A com B está destacada lá na parte superior da figura 3. Ó, é só a parte que está desenhada ali, destacada com uma caneta azul ali, né? Depois eu destaquei aqui ó, a intersecção de A com C, que é essa parte inferior aqui, achurada com o lápis, né? E juntando tudo, né, a intersecção de A com B, união, intersecção de A com C, dá exatamente aquela mesma região, né, que foi sombreada nesta outra figura aqui, ó, destacada em vermelho aqui na figura 2. Então, essa parte da figura 2 que está destacada em vermelho é exatamente o mesmo conjunto que está destacado aqui, né, na figura 3. Né? Ou seja, a igualdade A intersecção B união com C é igual à união de A intersecção com B com A intersecção com C. Então, esses dois conjuntos são iguais, é o que está demonstrado ali nesse diagrama. Bom, então eu fiz ali um texto para explicar, e aqui depois eu desenvolvi um exemplo, né, pessoal? Um exemplo com conjuntos numéricos para ilustrar esta propriedade. Tá? Eu inventei ali 3 conjuntos. Né? E depois vocês podem tentar inventar outros exemplos diferentes, talvez até melhores do que este que eu criei aqui. Então, o conjunto A, ele tem os elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O conjunto B, 1, 2 e 3, 7, 8 e 9 são os elementos. E o conjunto C, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, eu representei passo a passo aqui ó, todas as operações. Né? Então, primeiro, está destacado aqui com a bolinha ali, ó, vou deixar a bolinha ali. B união C. Né? Então, nós fazemos a união desses dois conjuntos. Tá? Eu tenho que colocar na união de B união, né, no conjunto que é B união C, eu tenho que colocar todos os elementos do conjunto B e todos os elementos do conjunto C. Aqueles elementos que se repetem, a gente escreve uma vez só. Né? Essa é a convenção na teoria dos conjuntos. Então, vai ficar no conjunto B união C, os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Esse é o conjunto que resulta da união de B com C. Aí depois eu faço a intersecção do conjunto A com o conjunto B união C. Então tá lá, ó. Eu pego e faço a intersecção desse conjunto que está aqui na parte superior, o A, que vai de 1 até 6, com o conjunto B união C. Esse conjunto resultante, que é a intersecção, né, são todos elementos comuns, vai dar o próprio conjunto A. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 são os elementos comuns, né, aos dois conjuntos, que é o próprio conjunto A. E depois eu faço agora o lado direito aqui da igualdade. Ó. Primeiro eu faço a intersecção de A com B. A intersecção do conjunto A com o conjunto B resulta em 1, 2 e 3. Está aqui. Depois eu faço, aqui onde é que está a bolinha, ali, ó, a intersecção do conjunto A com o conjunto C. Né? Então, A intersecção com C vai dar 4, 5 e 6. E fazendo, finalmente, a união desses dois conjuntos, né, eu junto todos os elementos, tanto do primeiro conjunto quanto do segundo, um só. Então, resultará no conjunto 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que é o próprio conjunto A, ou seja, é uma verificação, né, este exemplo é uma ilustração da validade daquela propriedade, como não poderia deixar de ser. Né? Uma vez que ela foi demonstrada, ela tem que valer em qualquer exemplo. Então, pessoal, antes de eu prosseguir, alguma pergunta?
seguir. Um exemplo 2, né, para ilustrar de novo aquela mesma demonstração, eu faço aqui um segundo exemplo. Pego o conjunto A, que é 1, 2, 3, 9, 10 e 11. O conjunto B é o conjunto 1, 2, 3, 4 e 5. E o conjunto C, 4, 5, 6, 7, 9 e 10. Né? Então, eu faço primeiro a união de B do conjunto B com o conjunto C. Então, B união C será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10. Né? Todos os elementos do conjunto C, do conjunto B, desculpe, estão aqui. Onde é que está? Ah, faltou o 4 e o 5 ali. Então, eu vou ter que corrigir isso aqui. Tá? Faltou o 4 e o 5. E a intersecção, vamos, deixa eu ver aqui como é que eu posso fazer. Deixa eu ver se eu consigo escrever com a caneta aqui. Peraí. Não estou muito familiarizado com esse negócio. Ixi, Maria. Não deu certo. Tá, eu vou fazer o seguinte, então. Ó. Vou botar uma observação aqui. Incluir 4 e 5 na união de B com C. Tá, então aqui ó, a pessoa pode ver assim, né? Ó, clica ali, tá? Então a pessoa sabe que tem que fazer uma correção, tá bom? Então agora fazendo a intersecção do conjunto A com o conjunto B união C. Felizmente não vai fazer diferença, né? A intersecção de A com B união C vai dar 1, 2 e 3, 9 e 10. O 4 e o 5 não fazem parte da intersecção. Por outro lado, se eu fizer a intersecção de A com B, ó, 1, 2 e 3 é a intersecção de A com o B. E a intersecção do conjunto A com o conjunto C, ou seja, os elementos comuns a e C, são o 9 e o 10. Né? Então, se eu fizer... como é que... Deixa eu ver uma coisa. Se eu fizer agora a união de A intersecção B com A intersecção C, vai dar de novo 1, 2, 3, 9 e 10, porque é só juntar, né, os elementos desses dois conjuntos aqui, o A inter B, união A inter C, que é igual à intersecção de A com B união C. Então é meio sutil ali, né? Tem que estar bem atento ali para não cometer aquele equívoco que eu cometi ali. Infelizmente não interfere no resultado final ali, né? Da ilustração da propriedade. Então aqui é uma representação, né, dos conjuntos ali, o A é 1, 2, 3, 9, 10 e 11, tá? O conjunto B é 1, 2, 3, 4 e 5, e o conjunto C, 4, 5, 6, 7, 9 e 10. Ó. 9 e o 10 são os elementos da intersecção de A e C, o 4 e 5 comuns a C e B, e 1, 2 e 3 são comuns a e B. O 11 só pertence ao conjunto A e o 6 e o 7 só pertencem ao conjunto C. Tá? Então, essa é uma forma de representar estes conjuntos que, para conjuntos discretos, né, conjuntos representados por números inteiros, funciona bem.
Bom, então, aqui tem um exercício, tá, para vocês tentarem fazer, né? Fazer o diagrama dos conjuntos 1, 2, 4, 5, 7 e 9. O B é o 2, 3, o 4, o 6, o 8 e o 10. O C é o 2, o 3, o 4, o 7, o 8 e o 11, destacando essa propriedade que foi demonstrada ali na parte superior, né, no início ali do texto. Né? Então, vocês, a ideia aqui da representação é vocês trabalharem com esses três conjuntos, né, e fazerem o desenvolvimento da mesma forma que eu fiz aqui com essas figurinhas aqui, ó, né? Pegar os três conjuntos, colocar os elementos, destacar aqui as etapas, né, da construção, primeiro a B união com C e a intersecção B união com C, e depois essa parte aqui. Tá? Então é isso que pede, né, estou pedindo para que vocês façam aqui neste primeiro exercício. Tá? Então, esse exercício eu vou cobrar de vocês, vocês podem me entregar até segunda-feira. Tá? E quem quiser, então, fazer a apresentação da solução desse primeiro exercício, pode preparar uma apresentação para a próxima quarta-feira, que é dia 19. Né? Como é que vocês podem fazer da seguinte forma: vocês preparam a solução, tá? Vocês acharem, pode usar os diagramas ali, né, com a letra de vocês, ou fazendo no processador de texto, enfim, vocês podem usar o recurso que vocês quiserem. Tá? Aí vocês podem botar num arquivo no computador de vocês, e aí que no horário da aula, na quarta-feira, eu autorizo vocês compartilharem um texto através do Zoom, da mesma forma que eu faço aqui, né? Aí vocês têm condição de mostrar o arquivo e fazer a apresentação. Tá? Isso será uma das atividades que serão avaliadas, que vão fazer parte da nota do grau G1, né? Naquela rubrica participação nas aulas. Tá? Certo? Para quem acompanhou ali a apresentação da fórmula de cálculo do grau G1, né, tem uma porcentagem da nota que vem da participação em aulas, que corresponde a fazer pequenas apresentações bem simples como essa aqui. Tá? Questão de 10 minutos, eu acho que é suficiente, ou um pouquinho mais, né, se for preciso, não tem problema. Tá? Então, vocês me avisem aí segunda-feira quem vai fazer essa apresentação. Isso faz parte da atividade de vocês. Tá? É uma atividade de avaliação, faz parte da atividade dessa disciplina. Certo, pessoal? O semestre já começou e já tem uma tarefa para fazer. Tá? O exercício 2, item B. Então, pede para demonstrar esta igualdade aqui. Né? Então, supondo de novo, né, que os três conjuntos sejam diferentes do vazio, tá? Eu tenho que demonstrar que a união com a intersecção de B com C é igual à intersecção de A união com B, A união com C. Então, eu tenho que demonstrar que esses dois conjuntos aqui são conjuntos iguais. Né? Então, antes da gente ver a própria demonstração, pessoal, a interpretação dessa igualdade aqui, ó, é como se fosse uma propriedade distributiva. Vejam, ó, a união e aqui a intersecção. Né? Então, vejam, ó, dá o resultado A união B, intersecção A união C. Né? Certo? É meio que importante, sim, a gente enxergar uma certa lógica, né, nessas igualdades, até para organizar o pensamento na hora de fazer a demonstração. Então, olha só. Né, eu tenho que demonstrar essa igualdade aqui, eu peguei, né, supus, então, deixa eu passar para cá.
Ó, peguei um elemento, por isso que eu botei ali uma setinha, suponhamos X pertencente a A união B inter C. Então eu peguei um elemento que pertence ao conjunto ali do lado esquerdo daquela igualdade. Essa setinha dupla aqui, ó, significa que este elemento que pertence a A união B inter C equivale a dizer que o X pertence a A ou o X pertence a B intersecção com C. Porque a união de dois conjuntos significa que o elemento está no primeiro conjunto, que é o conjunto A, ou ele pertence ao segundo conjunto, que é a intersecção de B com C. Então, isso aqui equivale a dizer que ou o X pertence a A, ou ele pertence a B e C ao mesmo tempo, porque dizer que o X pertence à intersecção de B e C significa dizer que o X pertence ao B e ao C ao mesmo tempo. Essa é a definição de intersecção de dois conjuntos. Portanto, pela lógica, então, de novo, ó, eu tenho que o X pertence a A ou ele pertence a B e C. Então, eu fazendo a distributividade, usando a lógica, o que vai acontecer? O X pertence a A ou a B e o X pertence a A ou pertence a C. Usando aqui a distributividade do ou e do e. Portanto, o X, se ele pertence a A ou B, ele pertence a A união com B. E se ele pertence ao A ou ao C, ele pertence a A união com C. Portanto, ele pertence à intersecção do conjunto A união com B e o conjunto A união com C. Então, isso mostra que aquela igualdade ali realmente é verdadeira, está demonstrada ali a propriedade. Bom, isso aí é, digamos assim, uma parte técnica que é importante desenvolver com o passar do tempo, tá? Mas o que tão importante quanto isso é a gente conseguir fazer a aplicação desta propriedade em exemplos, em casos particulares. Quer ver? Então eu botei ali os diagramas ali apenas para ilustrar. Então o que eu fiz aqui um exemplo, em que eu peço para representar as etapas dessa igualdade, A união B inter C é igual a A união B intersecção A união C. Usando diagramas, considerando esses conjuntos aqui. Certo? Bom, eu criei este exemplo, e depois até, se vocês analisarem, poderia ter sido até um exemplo um pouquinho melhor, mas tudo bem, ele funciona. Tá? Então eu peguei 3 conjuntos não vazios com números inteiros. O conjunto A é 1, 2, 3, 9, 10 e 11. O conjunto B, 2, 3, 6, 7 e 8. E o conjunto C, 3, 7, 9 e 10. Então eu vou primeiro construir esta operação aqui, que aparece do lado esquerdo, Como é que eu vou construir essa operação que aparece aqui do lado esquerdo da igualdade? Eu vou fazer primeiro a intersecção desses dois conjuntos, o B com C, tá? E depois a união de A com B intersecção C. Aí eu faço a representação do lado esquerdo da igualdade. E depois eu construo a união de A com B, a união de A com C, e depois faço finalmente a intersecção e vou mostrar que essas duas sequências de operações são sequências que produzem o mesmo resultado. O conjunto que aparece do lado esquerdo é igual ao conjunto que aparece do lado direito. Tá? Então, como é que eu faço isso? Vamos fazer aqui. Ver se eu consigo fazer aqui os movimentos. Deixa eu ver. Vamos fazer aqui. B intersecção C. Tá?
Qual é a intersecção de B e C aqui? Vamos fazer aqui. É o seguinte, eu vou abrir aqui o arquivo, que é o ponto .doc aqui, que vai ficar mais fácil de trabalhar. Vamos ver aqui. Agora vai ficar melhor. Deixa eu ver aqui. Tá. Deixa eu ver, acho que esse... Deixa eu ver aqui. Mais para frente lá, eu acho. E aqui mesmo. Ó. Vou me achar aqui. Aqui, ó, agora sim. Aqui, pessoal, ó. Tem esses três conjuntos aqui que são exatamente aqueles exercícios, né? 1, 2, 3, 9, 10 e 11. Vamos verificar aqui. Ó, 1, 2, 3, 9, 10 e 11. O B é 2, 3, 6, 7 e 8. E o C é 3, 7, 9 e 10. É isso mesmo, tá? Então, o que eu fiz aqui, ó? Aqui vai ficar melhor. Ó, B intersecção C, tá? Então, eu pego esse conjunto aqui, ele representa os elementos que estão em B e C simultaneamente, né? 3 e 7, ó. 3 pertence a B e C, e o 7 também pertence ao B e o C. Então, tá ali. Agora, eu faço a união de A com B intersecção C. Então, vai ficar 1, 2, 3... 7, 9, 10 e 11. 1, 2, 3, 7, 9, 10 e 11. Né? Todos os elementos que estão em A e na intersecção de B com C. O 3, como ele se repete, né, ele só aparece uma vez ali. Por outro lado, eu faço a união de A com o B, então junto todos os elementos. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Faço a união de A com o C. 1, 2, 3, 7, 9, 10 e 11. E faço a intersecção desses dois últimos conjuntos aqui. Ó. Eu vejo quais são os que são comuns, né? Ó, o 1 é comum, o 2, o 3, o 7, o 9, o 10 e o 11, que é exatamente o mesmo conjunto que eu obtive ali. Tá? Então, como é que eu faço isso lá usando os diagramas? Ó? Olha só. Ver se eu consigo colocar aqui tudo numa figura só. Vou diminuir um pouquinho aqui. Ó. Ó. Primeira etapa. Ó. O que eu quero dizer com essa figura aqui, né? Ó, vejam que eu construí lá os conjuntos, o A, o B e o C, né? Certo? Então, o que eu destaquei aqui, ó, foi a intersecção do conjunto B com o conjunto C, né? Claro, quando eu fiz ali o uso de um pincel ali no pente, né? Eu fiz com uma espessura um pouco mais grossa para destacar, né? Tá, se tivesse tempo, eu poderia fazer com lápis bonitinho ali, tirar uma foto, mas não dava tempo, tá? Então, o 3 e o 7 representam a intersecção do conjunto B e o conjunto C. Depois eu faço, né, na segunda etapa, vou passar ali para outra página para a gente enxergar. Eu faço a etapa 2, A união B intersecção C. Então eu destaco todos os elementos do conjunto A e a intersecção B com C. Né? Então vejam ali, ó, 1, 2, o 3, o 7, o 9, o 10 e o 11 pertencem a este conjunto representado ali
através do diagrama. Agora eu vou construir os conjuntos do outro lado da igualdade, né? Eu faço primeiro A união B. Então, ali, ó, agora eu desenhei de novo aqueles conjuntos, né? E identifiquei os elementos da união A com B. Então, o conjunto resultante é 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Né? Mas eu tenho que colocar os elementos na posição correta, certo? E o mesmo elemento, por exemplo, o número 2, que aparece na intersecção dos dois aqui, ó, ele aparece lá uma vez só. Né? O elemento 3, que aparece em todos os conjuntos, ele aparece uma vez só. Mas ele pertence a A, pertence a B e pertence a C simultaneamente. Tá? O 9 e o 10, por exemplo, que aparece aqui, ó, eles pertencem à intersecção do A com C. Né? Então eu tenho que colocar os elementos nas posições corretas, né, de acordo com os dados lá do exemplo. Agora eu faço na etapa 4 a união dos conjuntos A e C. Ó, A união C. A união C. Então vai resultar em 1, 2, 3, 7, 9, 10 e 11, né? Porque o conjunto C, ele só tem esses 4 elementos, né? Certo? O 3, o 7, o 9 e o 10, né? Aqui eu acho que nesse exemplo, nessa foto aqui, faltou escrever o 6 e o 8 aqui, que faltou, tá? E o conjunto B aqui, ó, vejam que aqui tem o 6 e o 8 lá, né, que eu me esqueci de desenhar, né, isso acontece. E agora, na etapa 5, né, eu faço a intersecção de A união B com A união C, né? Então, vocês vejam que vai fazendo a intersecção desses dois últimos conjuntos, vai dar exatamente 1, 2, 3, 7, 9, 10 e 11. Agora apareceu o 6 e o 8 ali, né? Agora eu fiz o desenho correto. Tá? Então, vocês vejam que essa etapa 5, que dá esse conjunto aqui, corresponde ao resultado da etapa 2. Ó. Então, esse conjunto aqui, ó, A união B inter C, é igual ao resultado lá da etapa 5, que é esta intersecção aqui, A união B, intersecção A união C. Então, essa é a proposta desse tipo de exercício e usar o recurso do diagrama para representar, né, a solução etapa por etapa. Alguma pergunta? Pode perguntar, pessoal. Vocês ativem o microfone ali e façam a pergunta que acharem pertinente. Fiquem à vontade, por favor. Tudo certo até aqui. Tudo certo? Tá. Tudo certo. Muito bem. Então aqui, ó, tem um outro exercício, que é lá da página 7 do livro do Adilson, né? Que pede, então, para escrever esses 3 conjuntos aqui, cada um deles é chamado de conjunto A, né, são 3 itens. Pede para escrever cada um desses conjuntos como uma união de intervalos. Então, lembrando que lá no conjunto dos números reais, né, existem vários subconjuntos importantes, e entre os quais os intervalos desempenham, né, um papel muito importante, porque boa parte das funções elementares, né, do cálculo, como vocês conhecem lá, funções trigonométricas, funções compostas que envolvem radicais, né, especialmente a raiz quadrada, muitas vezes tem como domínio um certo intervalo, né, por restrições e das mais variadas formas, né. Então, neste exercício aqui, o que ele pede é exatamente para mostrar que cada um desses conjuntos pode ser representado, né, como uma união de intervalos. Às vezes pode ter 2, 3, 4 intervalos, né, incluindo, neste caso, intervalos que sejam limitados por valores finitos. Por exemplo, pode ser um intervalo aberto de 1 até 3, de 1 até 5, de 0 até 2, e também intervalos
que sejam limitados por valores infinitos, né? Por exemplo, eu posso ter um intervalo de 0 a mais infinito, de menos infinito até 1, né? Então, observar que todo tipo de intervalo pode acontecer, né, sendo extremidades finitas ou com extremidades infinitas. No caso dos intervalos em que uma das extremidades seja mais infinito ou menos infinito, nessas extremidades o intervalo é aberto. Usa-se o parênteses, né, para representar um intervalo aberto. No caso de um intervalo limitado por um número, ele pode ser aberto ou fechado naquela extremidade. Por exemplo, se ele é aberto no 1, a gente vai usar o parênteses. Se ele for fechado no 1, a gente vai usar o colchete, né, naquela posição, para diferenciar a extremidade, que é o intervalo que representa que ali o intervalo é aberto, e da extremidade que naquela outra posição, eventualmente, o intervalo é fechado, né? E pode acontecer, às vezes, de um intervalo ser aberto numa extremidade e fechado na outra, né? Isso também pode acontecer, né? Então, observa, eu vou mostrar aqui, ó, a solução desse primeiro exemplo, depois vocês deverão tentar resolver os demais itens, né? Então, observar, eu quero descobrir, né, quero representar este intervalo, desculpe, este conjunto como uma união de intervalos. Então, existem várias formas de resolver, né, esse tipo de desigualdade, mas uma das maneiras de resolver aqui é pensar no seguinte: eu vou tentar descobrir primeiro onde é que ocorre a igualdade. Se o x ao quadrado for igual a 1, né, o que a gente sabe? Que o x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1, ou seja, a mais ou menos 1, né? Certo? Essas são as duas raízes daquela equação ali, x ao quadrado igual a 1, tá certo? Por outro lado, se o x ao quadrado for igual a 4, a gente sabe que o x é 2 ou menos 2, né? Essas são as duas raízes da equação x ao quadrado igual a 4. Então, nós temos duas possibilidades para a primeira equação de segundo grau e duas possibilidades para a segunda equação de segundo grau. Acontece que esta propriedade aqui está dizendo que o x ao quadrado é maior que 1, né? Certo? Então, quando o x ao quadrado é maior que 1, ora, o que acontece, né? Nós estamos falando de uma função quadrática, tá certo? Então, vocês sabem que a função quadrática ela tem como gráfico uma parábola, né? Certo? E o que a gente viu aqui? Que exatamente nesses dois pontos, o x ao quadrado é igual a 1. Então, o x ao quadrado, para ser maior que 1, ele deve satisfazer duas condições, né? O x pode ser maior que 1, ou o x pode ser menor que menos 1. É só analisar o gráfico da função x ao quadrado, né? Menos 1. Onde é que ela dá zero? No menos 1 e no 1. Então, entre menos 1 e 1, o x ao quadrado é menor que 1. Para valores menores do que menos 1 e para valores maiores do que 1, se eu pegar um valor de x e elevar ao quadrado, vai dar um número maior do que 1. Por exemplo, é só testar aqui, ó. Vou fazer um testezinho bem simples. Pega, por exemplo, x igual a 2. Teste. Ó, quanto é que é x ao quadrado? X ao quadrado é 4. Que é maior que 1.
né? Se eu pegar o x igual a... Vamos pegar um número não inteiro. Quer ver, ó? X igual a menos 1,5. Né? Quanto é que dá o x ao quadrado? Quem tem aí calculadora, vai calcular, vai dar 2,25, que é maior que 1 também. Então, qualquer número que vocês peguem dentro do conjunto dos números reais, que satisfaça essa condição, ou esta condição aqui, vai ser um número real que, ao quadrado, vai ter um resultado maior do que 1. Tá? Então, o que acontece aqui? Né, para que o x ao quadrado seja maior que 1, ó, o que tem que acontecer? Ó, o x tem que pertencer, vamos fazer aqui, ó, utilização da notação, ó, matemática. O x deve pertencer aos seguintes intervalos, né? De menos infinito até menos 1. Ó, aí vem esses conceitos que a gente estava trabalhando aqui, ó. União, cadê a união aqui? Tá aqui. Operadores. Tá aqui, ó. Não. Símbolos de letra. Não. Básica. Onde é que está o símbolo da união aqui? Está por aqui. Onde é que está? Aqui, ó. União. Com 1, vamos pegar aqui, ó, a básica de novo, mais infinito. Vamos botar o mais aqui para deixar bem claro. Então, esses são os dois conjuntos que satisfazem a primeira condição ali, tá? Agora, essa é a primeira possibilidade, né? Agora, eu quero que x ao quadrado seja menor que 4. Eu quero que o x deste conjunto aqui, do primeiro exercício, satisfaça essas duas condições. O x ao quadrado maior que 1 e o x ao quadrado menor que 4. Agora eu vou descobrir quais são os valores que satisfazem a segunda condição. Se o x ao quadrado é menor que 4, né, então, pelas propriedades das desigualdades envolvendo as funções quadráticas, né, a gente sabe que o x deve estar entre menos 2 e 2. Esses são os valores de x que vão satisfazer esta desigualdade aqui. Qualquer x pertencente aos reais que esteja nesse intervalo entre menos 2 e 2 será um número que vai satisfazer a condição x ao quadrado menor que 4. Né? Então vejam, ó, esse conjunto aqui ele representa a intersecção desses dois aqui, ó. Vamos botar aqui na forma de intervalo. Né? Entre menos 2 e 2 significa que o x, ó, x pertence a menos 2 até 2. Né? Então eu tenho que fazer a intersecção desses dois conjuntos aqui, ó. De menos infinito a... Opa! De menos infinito até menos 1, união com 1 mais infinito, intersecção com o conjunto de menos 2 a 2. Né? Então, eu vou pegar o intervalo de menos 2 até menos 1, né, que vai ser comum a essa desigualdade aqui, ele vai satisfazer essa desigualdade e vai satisfazer essa. Né? E eu vou juntar com
Ó, vou pegar a união aqui, vou deixar aqui o símbolo. União, cadê a união? Símbolo aqui que não está certo. Ó, união com 1,2. Né? Então, este é o intervalo, esta é a resposta, né? Todos os elementos que pertencem ao conjunto A estão ou neste intervalo aqui. Né? São os elementos que estão entre -2 e -1 e os elementos que estão entre 1 e 2. Então é isso que pede, né? Tá até aqui a resposta, pode conferir ali depois a resposta do item B e do item C, né? Que vocês devem tentar resolver, então, a partir deste primeiro exercício que está resolvido aqui como o item A. Então é isso, pessoal. Essa era a proposta da aula de hoje, tá? Então, para segunda-feira, vocês têm que já planejar aquela apresentação daquele primeiro exercício, lá dos diagramas, né? E tentar completar os itens B e C propostos nesses dois últimos exercícios ali. Né? Fazer de acordo com o que foi desenvolvido ali no item A.